Bem, pessoal, mais uma aula e dando continuidade aí o estudo de funções de duas variáveis, derivadas parciais. Hoje eu venho apresentar para vocês valores de máximo e mínimo de uma função de duas variáveis, tá? Então, lá no cálculo 1, né, quando a gente estuda lá, lembrando, cálculo 1, tá? Quando a gente estuda uma função de uma variável, nós temos que o gráfico dela pode possuir ponto de máximo mínimo, né? Então, por exemplo, quando você pega uma parábola, vamos pegar aqui x quadrado, mais ou menos aqui, tá? Observa que esse ponto aqui é o menor ponto, né, desse gráfico aqui, e ele é chamado mínimo absoluto. E isso aí você vê em cálculo 1. Então, se você tem uma função assim, por exemplo, também, ó, aqui, neste ponto da função, você teria um mínimo local. E aqui nesse ponto, desculpa, errei, máximo local. E aqui nesse ponto você teria um máximo absoluto. Mas isso se tratando do cálculo 1. Agora passaremos aí o estudo de funções de duas variáveis. Então, nós continuamos, vamos ter máximo local, teremos mínimo local, máximo absoluto e mínimo absoluto, tá? O máximo local, né, eu vou falar que o ponto AB é máximo local. Se esse ponto AB, ele é maior que todos os outros pontos na região próxima a AB, na proximidade de AB. Aí eu chamo ele de máximo local. Então, vale isso aqui. Todos os valores de f de AB são maiores que qualquer outro valor na proximidade de AB. Se isso acontece, é máximo local. Máximo absoluto é quando... máximo absoluto no ponto AB, né? É quando f de AB, ou seja, a imagem de AB, é maior que qualquer outra imagem nas proximidades ou em todo o domínio da função. Ou seja, em qualquer lugar da função, ou seja, para todos os valores da função, f de AB vai ser maior. Vamos aqui mostrar no gráfico para ficar mais claro. Aqui, observa essa região, vou circulá-la aqui. Essa região, se você tomar um ponto aqui, né, vamos supor que é o ponto AB, a imagem do ponto AB. Ou seja, o ponto A, o ponto B que tanto falamos anteriormente, e o F de AB, que é as coordenadas desse ponto, né? A ternha que forma esse ponto. Então eu tenho esse ponto aqui, vou chamar ele de A. Ponto A aqui. Esse ponto A, nas regiões próximas de AB aqui, né, ele é o maior ponto. Então ele é chamado de máximo local, porque nessa localidade. Já se você analisar esse outro ponto, vou chamar de ponto B, ele é máximo absoluto, porque em toda a região, em todo o gráfico, você não vê nenhum ponto maior que ele. Então, ele é o maior ponto, máximo absoluto. A mesma coisa vale para o mínimo, que pode ter um mínimo absoluto, aqui, ou um mínimo local com o mesmo entendimento do que eu falei anteriormente. Tá? Tecnicamente, né, fazendo uma analogia aí, há montanhas, né? Quando você tem uma montanha, se você vem um morrinho aqui, né, o ponto mais alto naquele setor que você está, só que aí você olha daqui, você vai ver outro ponto maior ainda. Então, aquele maior ponto do pico da montanha é o máximo local. E aquela outra elevação que você chega, que você fala, ó, um morrinho aqui, máximo, desculpa, maior ponto máximo absoluto, tá? E aquela elevação que você tá, mas que não é o maior ponto ainda, é o máximo local. O que nós aprenderíamos agora? Nós aprenderíamos a achar esses pontos aqui.
ok? Ferramentas para não precisar, é lógico, olhando aqui é fácil. Ah, esse aqui é o mínimo absoluto, mínimo local, máximo absoluto, local, máximo absoluto. Mas nós iremos encontrá-los sem precisar fazer um esboço gráfico, tá bom? Para isso, primeiro a gente precisa de um teorema e entender o que é o ponto crítico. Então, se uma função tem um máximo ou mínimo local em AB e as derivadas parciais de primeira ordem dessa função existem nesse ponto, então f de AB, a derivada parcial em relação a x, a derivada parcial de y aplicada no ponto AB é zero. O que ele está falando aqui? Está dizendo o seguinte: se a função tem máximo ou mínimos locais, pode ser absoluto também nesse contexto, tá? Então, se uma função possui máximo ou mínimo local, o que acontece com as derivadas parciais nesse ponto, nesses pontos aqui? Quando você pega a função f de x e y e você deriva ela, as derivadas parciais em relação a x e em relação a y, nesses pontos, nessas localidades, as derivadas parciais, quando aplicar esses valores aqui, ela vai ser igual a zero. Então, aqui eu tinha brincado chamando esse ponto de AB, né? E a sua imagem. Então, se você derivar a nossa função f e aplicar o ponto AB, que neste caso aqui a gente tinha falado que era o ponto crítico, o máximo local, a derivada tem que dar zero, tá bom? E com isso, a gente pode trazendo a definição de ponto crítico. Se a derivada parcial no ponto A, B, a derivada parcial em relação a x, quanto a de y e a de y, as duas têm que dar zero. Se isso acontece, então a B é chamado de ponto crítico, tá? Então esse é o primeiro passo para a gente identificar onde que a função vai ter pontos de máximo ou mínimo. O que você vai fazer? O primeiro passo até o momento é derivá-la. E se você identificou um ponto que naquele ponto a função resulta em zero, significa que esse ponto é um candidato, digo bem, é um candidato a máximo ou mínimo. Porque aqui não está falando o seguinte, aqui está falando o seguinte, que se as derivadas dão zero, eles são chamados ponto crítico. E o que eu afirmei é que em todo lugar onde é máximo ou mínimo, dá zero. Contudo, tem lugares que ela pode dar zero, mas que não são pontos de máximo ou mínimo. Entendeu? Ele é um candidato. Uma coisa eu sei, se é máximo ou mínimo, dá zero. As derivadas parciais num ponto. Isso eu posso afirmar. Agora, a volta não. Se as derivadas parciais num ponto dão zero, eu não posso afirmar com toda certeza que é o máximo ou mínimo. Eu tenho que fazer outras verificações. Existem os chamados pontos de Sela que a gente vai ver futuramente. Ou seja, isso aqui só me garante, derivar uma função e identificar os pontos, só me garante os candidatos a máximo e mínimo. Aí vou ter que usar outras ferramentas para identificar se esses pontos são de fato ponto de máximo ou ponto de mínimo. Tá? E no exemplo aqui, dada a função x² menos y², vamos encontrar os pontos críticos dela, ou o ponto crítico. Então, inicialmente a gente faz as derivadas parciais, tá? Então, pegando aqui a função, vou derivá-la, derivada em relação a x e derivada em relação a y. E o que você faz? Igual a zero. Então, menos 2x igual a zero. Resolvendo a equação, eu tenho então que x é igual a zero. Ou seja, a mesma coisa para o y, desenvolvendo. Ou seja, o ponto 0, 0 é onde zera as derivadas parciais aí. Tá? Este ponto, então, é o nosso ponto crítico. É um candidato a ser máximo ou mínimo. Tá? Mas eu joguei no GeoGebra, desculpa, esse aqui eu não joguei no GeoGebra não, esse gráfico aqui eu peguei mesmo do livro de James Stewart, tá? E se você olhar o 00, a origem aqui, ó, tá vendo? Ele não é máximo e ele não é mínimo. Por que ele não é mínimo? Porque nessa região tem pontos menores que ele, tá vendo? Eu não posso afirmar isso. Correto? E também não é máximo, porque na mesma região tem pontos maiores que ele.
Para cá os pontos são menores que ele. E para lá eu tenho pontos maiores. Eu não consigo fazer tal afirmação, então, que esse ponto é máximo ou mínimo, porque ele não é. É um ponto de célula. Tá? Então você vê o ponto crítico, me dá um candidato. Só que eu tenho que ter outras ferramentas para verificar. Aqui foi uma ferramenta gráfica. E aqui eu verifico que ele não é máximo nem mínimo, ele é um ponto de célula. Contudo, nós temos um teste, o teste da segunda derivada. Com este teste, nós iremos conseguir identificar se o ponto é máximo, mínimo ou ponto de célula. Tá bom? Então, as derivadas parciais de f tem que ser... Suponha que as segundas derivadas parciais de f sejam contínuas em uma bola aberta de centro a B. E suponha que as derivadas iguais a zero. Ou seja, estou tomando a B como os pontos críticos. O primeiro passo, então, no teste da segunda derivada é achar os pontos críticos, onde zera as funções derivadas aí parciais. Tá? Então, primeira coisa. Não sairá de lugar nenhum sem o ponto crítico. A primeira coisa é achá-lo. Tá. Achamos o ponto crítico. O que você vai fazer agora? Usar essa equação. Essa equação D é a seguinte. Você vai derivar a derivada de segunda ordem. Derivar em relação a x, depois em relação a x de novo. E aplicar o ponto AB. Vezes. Fazer a mesma coisa, só que em relação a y. Menos a derivada em relação a x e depois em relação a y, que são as derivadas de segunda ordem, né? Elevado ao quadrado. Ao resolver isso aqui, se esse d for maior que zero e a segunda, as derivadas de segunda ordem em relação a x for também maior que zero, eu posso afirmar que o nosso ponto f de AB é um mínimo local. Agora, continua com d maior que zero. Mas a segunda derivada aqui deu menor que zero, então f de AB é um máximo local. E se esse d for menor que zero, não faz mais nada e você já sabe que ele é um ponto de célula. Não é máximo nem mínimo. Tá bom? Então você tem esses passos aí para estar tomando. A e B depende do d ser positivo. E se o d é positivo, você vai olhar se a segunda derivada parcial em relação a x, a segunda ordem, é maior ou menor ou igual a zero, que é o que vai influenciar se é mínimo ou máximo. Se o d é negativo, nada mais a fazer e você já conclui então que você está trabalhando com um ponto de célula. Tá? Neste vídeo eu só trago isto, para o próximo a gente resolverá um exemplo. Obrigado.